Estamos de volta com o nosso programa Saúde e Movimento e eu falei que nós íamos voltar falando sobre a maxofobia. O que é isso? Você sabe? Aqui ao meu lado está a Aline Merizio, que é terapeuta integrativa. Ela é vice-presidente do Núcleo de Mulheres Empreendedora da AMP e é especialista em fobias, ansiedade e outras dificuldades emocionais. Bem-vinda, Aline. Muito obrigada pelo convite, Mai. Eu tô muito feliz que você está aqui conosco para falar sobre esse tema que eu tenho certeza que se você aí de casa nunca sentiu, conhece alguém que já passou por essa situação. Então explica pra gente, Aline, o que é a maxofobia? Então, a maxofobia, ela trata-se mais da fobia do dirigir, ou alguma dificuldade envolvendo o dirigir, que a maioria das mulheres é que sofrem com essa dificuldade, né? Tá relacionado a algumas questões que a gente vai responder daqui a pouco, Sim. Mas é uma fobia da direção mesmo, do carro, né? De algum processo específico do carro. Entendi. Então, assim, falando, né, sobre essa fobia, sobre essa dificuldade de dirigir, quando que eu consigo identificar que essa dificuldade de dirigir já está atrapalhando a minha vida, que ela se torna uma fobia? Geralmente quando a gente entra num processo evitativo, né? Certo. Eu não vou porque eu tenho medo de bater o carro, já vem aqueles pensamentos catastróficos, né? Eu tenho medo de causar algum acidente ou de me machucar, né? De machucar alguém, mas em relação a esse processo evitativo, ali eu consigo perceber. E obviamente quando o corpo responde com alguns sinais, né? Dor de barriga, ansiedade, né? O tremor, ali a gente consegue identificar mais esses sinais. E esse medo de dirigir, ele tá mais atrelado ao público masculino, ao público feminino? O público masculino até tem, mas tem aquela coisa, né, de não querer às vezes falar sobre esse medo, né, mas nós mulheres, infelizmente, somos mais afetadas com isso, porque a gente vai voltar, pensar na nossa cultura, né, nós mulheres, nós somos criadas, a nossa cultura fala muito do cuidado, né, do cuidar das coisas, do maternar, então nós temos isso na nossa personalidade, tem o perfeccionismo, então essas coisas vão atrapalhando a mulher mais nessa pontualidade, nessa atividade do dirigir. Óbvio que tem algumas que nem tem problema algum com isso, nunca tiveram nenhum medo, mas a grande maioria sofre. Mais de 75% do público feminino que sofre com essa dificuldade. Aline, é comum nós ouvirmos até na nossa sociedade, né? Algumas falas, por exemplo, como mulher no volante e perigo constante. Então já fica aquela tensão, né, pro público masculino. Mas no consultório, quais são as queixas que você mais recebe? Bem, geralmente as queixas estão mais envolvidas na parte dessa questão do perfeccionismo, a dificuldade de aceitar o erro, né? Certo. E principalmente também voltada essa questão do errar, né? A pessoa não quer errar e por isso ela evita fazer esse movimento, ou ela já acredita que não vai dar conta disso, justamente por conta dessa questão cultural, que se fala muito, que está muito impregnada na gente, e a gente acaba não conseguindo ter mais tranquilidade ao fazer essa atividade. Outras queixas o corpo mesmo respondendo, o tremor, a ansiedade, a dor de barriga, os sintomas mais físicos também atrapalhando esse processo. Tem pessoas que chegam a ficar tonta, tem pessoas que chegam a ficar com a visão turva, então é uma ansiedade bem intensa que faz com que as pessoas não consigam dar conta com qualidade, né, de ter esse momento no carro com tranquilidade. Certo. Então, assim, se você, né, que está em casa, que está nos assistindo, sente algum desses sinais que a Aline comentou, é interessante você procurar, então, um auxílio, né? Porque muitas vezes a gente pensa que, eu não sei dirigir, ou eu sei, mas estou muito tempo parada, passei por algum tipo de trauma. É só eu voltar a dirigir, voltar a praticar que vai resolver. Não, né? Como que funciona, Aline, essa parte de tratamento, então? Bem, a gente no início faz uma breve avaliação, né, para identificar qual o motivo que a pessoa não dirige. Porque assim, pensando no tempo que eu já trabalho com isso, chega motivos de luto, por exemplo, que as pessoas não dirigem por luto. A gente pode achar até uma besteira eu estar falando isso, né? Mas já tive 2 casos bem específicos e são casos que tu precisa trabalhar este luto primeiro para que depois tu consiga trabalhar a dificuldade na direção, porque uma coisa tá atrelada à outra. A mesma coisa quando a pessoa é muito perfeccionista
tem dificuldade de errar, eu preciso trabalhar essa questão para que depois a gente vá para o carro e se aproximando dessa atividade, digamos assim, né? Então, a gente tem muito também os casos dos maridos que não apoiam, que não auxiliam, a família que não gera apoio. Então, isso também é bem complicado, é algo que as mulheres, e principalmente mulheres mais velhas, me procuram muito, e justamente por essa questão cultural do homem não querer que dirige, ou dizer que ela não dá conta, tudo isso, digamos assim, soma para que a gente não consiga estar fazendo aquela atividade, né? E esses são os casos que mais aparecem, assim, no consultório. Óbvio que tem aquela que tá com um probleminha mais específico de... eu tenho medo de arrancar na sinaleira, né? Ou de que o carro corra para trás, que eu não consiga frear. Tem esses basiquinhos, digamos assim, né? Mas tem os muito mais complexos que às vezes vai um bom tempo de processo para que ela possa se desvincular e conseguir ter qualidade na atividade, né? Sim, o tempo, né? Então, de acompanhamento é variável, né? Variável de acordo com o problema mesmo que a pessoa vai apresentar nessa avaliação inicial, né? Sim, eu vi que você trouxe um livro, Sim. né? Fala um pouquinho sobre esse livro para os nossos telespectadores. Então, esse livro é o Vença o Medo de Dirigir, da Neuza Coraça. Ela é uma psicóloga de Curitiba e ela é especialista há mais de 20 anos nessa área, principalmente com mulheres. Então, é nela que eu me espelhei para fazer todo esse processo que eu faço hoje. Todo o protocolo que eu tenho específico para trabalhar com essa questão vem dessa psicóloga, e esse livro ele tá muito autoexplicativo, ele fala da diferença do homem e da mulher no volante, dos medos, então ele é muito fácil de entender, e geralmente as minhas pacientes, elas leem dentro do processo e ele ajuda muito a identificar algumas coisas que todas nós temos. É bem comum alguns sintomas, sabe? Então ele é muito bom por isso. Bacana, fica uma dica então de livro para você e de casa. E volante nos remete à direção, né? Nos remete a controle. Então a gente pode fazer aí uma analogia entre estar na direção, estar no volante, né, do carro, e estar na direção e no volante conduzindo a nossa vida. Como que funciona essa analogia, esse paralelo? As duas coisas, elas se complementam, elas têm a ver? Tem muito a ver, Mai, porque assim, pensando nessa questão que tu falou do controle, quando a gente tem dificuldade de ter controle da nossa vida, automaticamente lá na atividade que a gente faz, e eu não tô falando só do medo de dirigir, né? Em qualquer outra atividade a gente não vai se achar boa o suficiente, a gente vai ter, de novo vem o senso da perfeição, né? Que a gente vai buscar sempre. E ali no volante, na direção, nos primeiros momentos que a gente dirige, tem muito erro. Sim. E a gente não é preparado para lidar com isso, né? Então, a gente tem que entender que neste processo existe muito erro e saber lidar com ele. E que tá tudo bem, né? Acontecer isso nesse processo. E que ele faz muito mais parte, às vezes, do que o próprio acerto nesse começo. Então, quando o nosso volante da vida, às vezes, tá... Eu tô com dificuldade no relacionamento, eu tô com dificuldade no emprego, eu não tô gostando da minha vida, né? Quando existe essas questões, geralmente essa atividade ela também é afetada. Porque isso é a mesma coisa, né? Tô com problema no trabalho, vai lá e afeta o relacionamento e vice-versa. Ali é só mais uma atividade que é muito normal isso acontecer. Tá tudo interligado, tá tudo né, interligado. Aline? Eu gostaria, então, que você falasse sobre uma parceria que você tem, né, com um centro de treinamento aqui de Blumenau, que é já para quem está habilitado, já para quem tem a CNH, né? E como que funciona essa tua parceria, então, esse trabalho de acompanhamento com a pessoa, com um condutor e com esse centro de treinamento? Então, o nome é Miss Driver, né? Fica no Shopping H, o escritório das meninas. São só mulheres, né, que fazem esse atendimento, tanto desde o início lá da recepção mesmo, até as aulas de volante, né, que são feitas. Então, como acontece? A gente tentou especializar bem para cada aluna a questão que ela precisa para o carro. Então, trabalha-se no consultório essas necessidades emocionais, essa base emocional, e depois ela vai para o volante.
E assim, não é uma regra, né? Tem pessoas que vão primeiro lá, buscam a escola, o treinamento, e depois vão pro consultório, porque as aulas não funcionam, a pessoa não consegue, às vezes entra em pânico, às vezes entra em crise de ansiedade na aula mesmo, e elas direcionam para mim. Outras vezes elas vêm primeiro para mim, depois do processo vão para aula. Tem algumas que também fazem em paralelo. Então depende muito do caso, depende muito da pessoa, né? E a gente tenta especializar mesmo para cada uma aluna dentro da dificuldade dela. E isso é bem bacana. E existe a possibilidade também de, no momento que essa condutora ela está tendo a aula, você está participando? Sim. No momento, às vezes, ela pode ter uma crise, né? De ansiedade ali, um surto. Então, existe essa possibilidade também. Existe. Já acompanhei alguns casos dentro do carro mesmo, não do carro, porque elas fazem tanto no carro do aluno quanto no carro da autoescola, né? Geralmente eu vou junto nessas primeiras aulas do carro da autoescola, justamente para avaliar como que a pessoa vai saindo e para estar lhe dando suporte. Né? Dando suporte, a gente para, comenta um pouco, troca ideia. E o legal é que não é só uma visão minha, é a visão da pessoa que tá ali instruindo, da instrutora mesmo. Então a gente troca uma ideia, vê como é que tá. Pra te ter uma noção, teve um caso de uma moça que ela não dirigia há mais de 5, 6 anos, tinha muito medo mesmo, e ela fez uma aula só. Ela fez apenas uma aula, a gente estava numa rua bem tranquila, depois conversamos, avaliamos, vamos para 15, fomos para 15. Ela fez uma aula apenas e depois ela já estava dirigindo em BR. Óbvio que esse é o modelo lindo de consultório, né? Não é o caso que não acontece tanto, mas foi assim. E pode ser assim com muitas pessoas, né? Que bom, né? Pra gente ver como às vezes uma crença limitante, né? Ela tem uma barreirinha ali que precisa ser rompida e depois a pessoa tá livre aí pra conduzir a sua vida, né? Nessa estrada da vida, né? Então, Aline, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui na TV Galega, essa contribuição maravilhosa, né? Que é pra gente romper esse medo de dirigir. Eu gostaria que você deixasse, então, os teus contatos pra quem tá em casa, se quiser entrar em contato com a Aline, como que as pessoas fazem pra te encontrar? Então, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, tem também a minha rede social, é com o meu nome mesmo, né? É @merizioaline, Merizio com S. E o meu WhatsApp é 98895-2640. Pode entrar em contato comigo. Geralmente, a primeira sessão a gente tem uma conversa mais tranquila, uma conversa que muitas vezes eu até faço gratuita, né? Para que a gente possa avaliar e verificar qual é o melhor profissional para atender a demanda daquela pessoa. Tá certo, então. Estamos chegando ao final de mais um programa Saúde e Movimento. Eu gostaria de agradecer a sua audiência. Hoje nós falamos sobre ortodontia. Fica a dica aí para o mês de agosto, o mês dos pais. Então procure melhorar a sua saúde bucal, o seu sorriso, né, a parte estética e funcional através do Instituto, o ICOA. E também falamos sobre a maxofobia com a terapeuta Aline, sobre vencer, né, essas barreiras do medo de dirigir. Eu te aguardo no nosso próximo programa. Até!